Bom dia, meninos. Na nossa aula de hoje, continuando a nossa que nós já iniciamos, que é climas do Brasil, massas de ar e desertificação. Hoje nós vamos focar mais no clima e na desertificação no Brasil. No Brasil, predominam os climas de baixa latitude. O que significa isso? Significa os climas que estão entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Ou seja, essa região aqui predomina os climas quentes. Entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio é a zona intertropical entre os trópicos. Consequentemente, essa região vai ser quente e úmida. E de baixa latitude porque está próximo da linha do Equador. Conforme afastamos da linha do Equador para o norte ou afastando da linha do Equador para o sul, a latitude vai aumentar. Quando nós ultrapassamos o Trópico de Capricórnio para cá, nós entramos na média latitude. Quando nós passamos do Círculo Polar para cá, nós entramos na alta latitude do sul. Da mesma forma, quando nós ultrapassamos o Trópico de Câncer aqui acima para cá, nós entramos aqui na média latitude. E aqui, quando passamos o Círculo Polar Ártico, entramos nas regiões de alta latitude do Polo Norte. Ou seja, o Brasil está praticamente entre a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio. Nós temos aqui cerca de 90% do território do Brasil dentro de uma área tropical de baixa latitude, exceto o sul do Brasil aqui. Aqui nós podemos observar a linha do Equador, passa ao norte do Brasil aí, sobre os estados do Amazonas, do Pará e de Amapá, e abaixo o Trópico de Capricórnio, que corta os estados aí, de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina. Essa região aqui, próximo da linha do Equador, ela é mais úmida. Essa área forma o clima equatorial. Nessa região aqui da floresta amazônica, um dos fatores que vai influenciar a formação desse clima mais úmido é a chamada massa equatorial continental. Essa massa equatorial continental ela vai agir nessa área, ocasionando a formação de uma massa úmida, densa, que ocasiona chuvas de convectiva. Essa outra região aqui onde predomina o clima tropical típico nosso, ela é influenciada pela continentalidade, ou seja, pelo próprio continente. Essa região, como não tem a presença de densa floresta como a Amazônia aqui no norte, ela vai ser mais seca, ou seja, tropical, influenciada pela continentalidade. Essa outra região aqui, onde ocorre o clima tropical semiárido, já é mais seco do que o tropical aqui, por outros fatores além da continentalidade aqui, mesmo ela estando próximo do litoral, aqui existe uma barreira natural aqui, a Serra da Borborema, que impede a passagem de umidades oriundas do oceano, que não consegue chegar a essa região aqui com grande intensidade. Consequentemente, faz com que essa área seja menos úmida do que essa daqui, Ou seja, essa barreira natural é um dos fatores que influencia a formação dessa região sertaneja, mais seca do que o próprio tropical típico aqui. Essa área litorânea brasileira predomina o clima influenciado pelas massas de ar que se formam aqui. Por isso nós falamos que essa região litorânea ela é influenciada pela maritimidade, ou seja, as correntes do Brasil aqui, do litoral brasileiro, elas vão influenciar, fazer com que essa área litorânea seja mais úmida, ou seja, ela vai receber mais umidade oriundas do oceano. Essa massa de ar que as setas mostram descendo aqui, elas são correntes quentes. Se formam próximo da linha do Equador, região mais quente, Então ela banha tanto a costa para o norte quanto a costa para o sul do Brasil. Influencia com uma grande quantidade de umidade, criando o efeito de maritimidade. A corrente fria banha essa região mais ao sul. Primeiro, nós estamos aqui abaixo do Trópico de Capricórnio, região de média latitude, onde será influenciado pelas correntes mais frias.
principalmente aquelas originadas nas regiões polares, no caso aqui a Antártida, ocasionando a formação de clima abaixo, né, subtropical. Então é um clima que não é tropical, mas ainda tem características do tropical. Para compreender qualquer tipo climático, é bom estudar o climograma. O climograma ele representa a variação dentro do ano daquele clima. Aqui nós podemos dar o exemplo de uma. O climograma, na realidade, ele representa a variação térmica, que é entre a máxima, está em vermelho aqui a temperatura durante o ano, e a mínima durante o ano. As colunas azuis, que tem lá, ó, começa no mês de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, representa a variação de quantidade de chuva durante os meses do ano. No mês de janeiro, por exemplo, aqui ó, choveu cerca de 230 milímetros. Choveu muito. Já no mês de junho, na capital Curitiba, no Paraná, ó, choveu apenas 100 milímetros. Então aqui dá para perceber a quantidade de chuva em milímetro durante os meses do ano. E dá para mim também entender que a variação da temperatura. No mês de janeiro, a temperatura mínima, agora eu olho do lado de cá, ó, eu pego lá, ó, traço essa linha para cá, em torno de 18, né, graus aí, ó. E a máxima, no mês de janeiro, lá ó, eu traço a linha para cá, em torno aí de 28 graus. Eu consigo então visualizar em um gráfico, num climograma, a variação da temperatura máxima, da temperatura mínima e a quantidade de chuva durante os meses do ano. Então eu consigo compreender a precipitação, consigo visualizar a amplitude térmica. A amplitude térmica é a variação entre a temperatura máxima e a mínima. Então, por exemplo, se um dia no mês fez 30 graus máximo e de manhã fez 10, a amplitude térmica foi 20, 30 menos 10. Aqui nós podemos observar de algumas regiões brasileiras aí, ó. Manaus. Observe que em Manaus a temperatura mantém quase que constante durante os meses do ano, não há tanta mudança. Lembra que eu falei para vocês, está próximo da linha do Equador, a região é mais quente, né, e também mais úmida. Mais úmida você pode observar aqui, ó, nas colunas azuis aí, ó, apenas no mês aí, ó, de junho, julho e agosto e setembro que há uma diminuição um pouquinho no volume de chuva, mas as chuvas são constantes durante o ano e a temperatura mantém-se constante. Aqui na região de Carolina, no Maranhão, uma área que sofre influência também aí da maritimidade, aí, você observa que a temperatura é quente lá, ó, bastante elevada também, né? Ou seja, sempre aí, ó, podemos observar que está próximo de 30 graus, né? A quantidade de chuva também há uma oscilação apenas nos meses aqui, ó, de junho, julho e agosto, né? Mas a temperatura mantém-se elevada e a quantidade de chuva também, né, é até elevada durante os meses do ano. Lembrando que essas regiões são próximas da linha do Equador. Então, que já na região do semiárido nordestino aqui, ó, a gente observa que a temperatura mantém-se alta, porque é uma região onde a temperatura já é elevada, né? Mas a quantidade de chuva ela é reduzida, conforme podemos observar aqui, ó. Dos meses de junho até o final do ano, a chuva é bem mais escassa aí, ó. E observe que a quantidade de chuva ela é bem reduzida. Aqui somente aqui nos meses que é de abril, maio, abril, né, é que chove mais, chegando em torno de 200 milímetros, como a gente pode observar aqui, ó. Então, ou seja, nos demais meses do ano, a quantidade de umidade lá vai diminuindo, consequentemente também as chuvas vão diminuindo também. Da mesma forma, podemos observar a região aqui, ó, Cuiabá, Mato Grosso, muito parecido com a nossa aqui em Goiás, aqui, ó. A temperatura, como nós podemos observar aqui, ó, oscila em torno de 25 a 22 graus, né? Há uma oscilação aí, ó, nos meses de junho, julho e agosto. Como nós podemos observar aqui, ó, a temperatura ela cai, ela é o período do pico menor, né? Ou seja, nesses meses aí é o período de friagem na nossa região aqui. Mas depois a quantidade de chuva tende a aumentar a partir do mês de agosto.
Essa região é típico das regiões do interior do Brasil, no caso aqui na região central, né, do Brasil central, é região centro-oeste principalmente, né? Nessa outra aqui, ó, o Recife. O Recife, se a gente observar, ó, ele está na região do litorâneo úmido, ou seja, observa que as chuvas são quase que abundantes durante quase todos os meses do ano. Exceto, claro, nos últimos meses aí, outubro, novembro e dezembro, né? Janeiro e fevereiro, mas os demais, as temperaturas sempre, a temperatura mantém-se elevada sempre, quase, né? Aí, ó, acima de 25 graus, e a quantidade de chuva, elas chegam em determinada época do ano, aí, ó, acima de 300 milímetros. Então, ou seja, chove bastante durante os meses do ano. Santa Maria, no Rio Grande do Sul, ó, no clima subtropical agora. Essa região aqui, ó, já dentro da região que nós chamamos de média latitude. As chuvas são praticamente as mesmas durante todos os meses do ano, ó. Mas a temperatura não. A temperatura ela cai de 24 graus, ó, para em torno de 12 graus aqui, ó. Então, ou seja, depois ela tende a aumentar de novo. Então é a região onde nós observamos aí uma amplitude térmica muito grande entre a máxima e a mínima, né? Aqui, ó, da mesma forma, na região aqui, ó, de Pindorama, né? Ou seja, essa área aqui, ó, a quantidade de chuva ela vai diminuindo conforme chega os meados do ano, né? Ou seja, no mês de junho, julho e agosto, e aumenta após o mês de agosto aqui, ó. Mas há uma oscilação também na temperatura muito parecida com a nossa aqui, ó, a região de Mato Grosso, de Goiás, e porque essas regiões estão mais próximas aqui, essas regiões centrais aqui, ó, o centro-oeste aqui, ela mantém uma característica muito parecida, porque os fatores, os elementos que vão influenciar são muito parecidos. A questão da altitude, da latitude, né, da continentalidade. Então, tudo isso influencia na formação da umidade e também na questão da temperatura também. O Brasil hoje vem sofrendo com o processo da desertificação. Isso ocorre principalmente nas regiões nordeste do Brasil. No sul do Brasil ocorre um processo diferenciado. Lá ocorre a arenização. A arenização e a desertificação é um pouquinho diferenciado. Atualmente, hoje, uma região maior do que o estado do Ceará, na região nordeste do Brasil, equivalente aí em torno de 200 mil quilômetros quadrados, já se tornou deserto. E enquanto que essas regiões aqui são consideradas grave, amarela moderada e esse amarelo clarinho, núcleo de desertificação. A região já é propícia, ela já é um semideserto. Então, ou seja, se criamos as possibilidades, criamos todo um conjunto de fatores que podem atuar em conjunto, essa região semideserta pode se tornar aí um deserto. O estado com maior comprometimento aí é o estado da Paraíba, onde corresponde a cerca de 71% de seu território, onde já sofreu aí, graves perdas pelo processo de desertificação. A situação é tão grave que cerca de 70% do Nordeste hoje é considerada área suscetível à formação de deserto, né? As causas são velhas, né? Vamos dizer assim, a região sofre um processo de desmatamento da caatinga, o uso intensivo do solo, a ocupação humana de forma irregular também, as práticas inadequadas de irrigação, a fertilização química do solo e também a mineração excessiva nessa região aí. Outra região brasileira que sofre com um problema também da perda da qualidade do solo é a região sul do Brasil, precisamente o Rio Grande do Sul, na sua porção sudoeste. Existe um problema ambiental sério chamado arenização. Na realidade, trata-se da formação de bancos de areia, ocasionado pelo esgotamento das áreas agricultáveis e, consequentemente, da perda da vegetação ao longo do tempo. Nessa região sul do Brasil, o que leva à formação da arenização aí, ó, são alguns fatores que estão relacionando. Um deles é o uso intensivo da agricultura nessa região, a remoção da vegetação que foi retirada ao longo do tempo, a perda de nutrientes, o desmatamento também, que causou, né, vamos dizer assim, a perda da fertilidade do solo através das chuvas, né? Bom, pessoal, por hoje é só. Então, até a nossa próxima aula.